Como é que um dev júnior tem acesso a tanta coisa? Se isso aqui acontecesse em um banco digital, eu acho que iria quebrar a credibilidade de diversos bancos digitais. E você quer me convencer que o cara ganhou só 15 mil reais para fazer isso? Galera, todo mundo tá ligado aí na notícia que tá acontecendo sobre o furto do Banco Central, certo? No valor de 541 milhões de reais. E eu queria expressar minha opinião aqui a respeito de alguns pontos que a gente tem com base nas informações, né, das notícias aí. Até então, uma pessoa foi presa e esse cara, ele se identifica como desenvolvedor back-end júnior. E assim, primeiro ponto que você tem que ter na cabeça é o seguinte: um assalto desse nível, um furto desse nível, não envolve apenas uma pessoa, tá? Então, várias pessoas ali, um grupo certamente, atuou para poder chegar no resultado dessa ação, né, que foi o furto dos 541 milhões. E aí, com base na notícia que eu estou vendo aqui agora, ele aparentemente ganhou 15 mil reais para poder criar um acesso lá para eles, executar alguns comandos da máquina dele no trabalho, e assim os criminosos tiveram acesso às chaves que permitiam fazer essas transações. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: uma empresa como uma instituição financeira desse nível, ela tem que ter processos para pessoas que estão chegando agora na empresa. E um desses processos é essa parte de segurança da informação. Óbvio, isso daí é extremamente trivial, tá? Mas dentro dessa parte de segurança da informação, existe também a parte ali pessoal, né? Porque a gente está falando aqui de um cara que, vamos supor aqui, estou fazendo suposições, vamos supor que ele não tem envolvimento direto com a equipe do crime e ele foi coagido a fazer aquilo. Então, os criminosos identificaram que ele é um cara que trabalha numa empresa que tem acesso ao Banco Central e aí ameaçaram a família dele para que ele pudesse tomar essas ações. Então, a empresa precisa treinar os funcionários para poder, quando tiver um caso desse, ele saber o que fazer. Então, às vezes, ele atuou ali como um cara novo que, caramba, velho, minha família está sendo ameaçada e tal, e a galera botou esse dinheiro na mão dele para que parecesse que ele participasse do crime. Esse é um ponto e apenas uma suposição. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, tá? Que fique bem claro. Tá. O segundo ponto é o seguinte: como é que um dev júnior tem acesso a tanta coisa, né? Como é que o dev júnior tem acesso a uma credencial que você consegue fazer Pix da reserva do Banco Central? Isso ainda é muito estranho, porque ao mesmo tempo que é muito estranho, eu já participei de empresas que eu via muito isso, velho. Pessoas que não tinham um nível de conhecimento suficiente para poder estar manipulando aquelas credenciais. Não estou falando de credenciais financeiras aqui, nem nada disso, mas credenciais que para o negócio tinha muito impacto. Então eu trabalhei em uma etiqueteria, como eu já falei aqui anteriormente para vocês. Então, é uma empresa que gerenciava compra e venda de ingressos. E eu via que pessoas novas chegavam na empresa, pessoas de nível júnior, e tinham acesso ali, né, muito livre a esse tipo de transação. Então, eles poderiam se associar com criminosos para poder, sei lá, fazer esquemas de... Tem muito isso, né? Pessoas que compram o ingresso antes para revender depois. Então, eles poderiam ter esse acesso ali e conseguir fazer algum tipo de crime com esse tipo de acesso. Em uma empresa do setor financeiro, isso daí tem que ser... Assim... Isso tem que ser muito batido, sabe? Isso, a questão de segurança, quando a gente fala de financeiro, segurança vem sempre em primeiro lugar. E um roubo como esse, que na verdade é um furto, né? Que foi maior do que o furto que a gente teve em Fortaleza, que a galera cavou o túnel lá e teve que trazer o dinheiro fisicamente, teve toda uma cobertura também nacional desse crime, acho que foi até mundial, diria. Ficou mundialmente conhecido, né? Um crime desse, que você não precisa manipular o dinheiro fisicamente, somente virtualmente, chama muita atenção. Então, outra coisa que eu pensei também quando eu vi essa notícia era que talvez essa prisão, né? Olha como tá parecendo algo tão amador assim, né? Que o cara, ele participou de um crime que transacionou 541 milhões. E você quer me convencer que o cara ganhou só 15 mil reais para fazer isso? Então você pode afirmar, pô, o cara não sabia que eles iriam roubar tanto dinheiro. Beleza. Será mesmo, velho? Que o cara tá trabalhando ali em uma empresa que tem acesso ao Banco Central. Você acha que os caras iam roubar, sei lá, 1.000 reais? Um outro ponto que me veio à mente também foi o seguinte.
por que eles pararam no 541 milhões, né? Por que eles não puxaram tudo que tinha lá? E aí, uma entrevista com um cara da CIM, ele falou que quando foi identificada essa transação, esse nível de transação, eles conseguiram meio que puxar a tomada das credenciais. E um ponto que também me veio à mente aqui na minha empresa, velho, a gente trabalha com algo que não é um setor financeiro, tá? Mas a gente tem captação de leads. E quando o formulário de captação de leads para de funcionar por 10 minutos, eu recebo tanta notificação que parece que o mundo vai acabar. Claro que eu vi algumas pessoas falando sobre o spread que eles fizeram para poder transferir esse dinheiro, porém, uma movimentação desse nível aqui, de mais de 100 milhões, né? A gente está falando de 541 milhões, deveria sim acionar uma luzinha lá para os caras antes disso acontecer. É isso, assim, tem vários pontos que, uma vez, é que nem quando você tem um acidente de avião, né? Eu gosto bastante dessa analogia. Um acidente de avião é quando acontece quando uma série de erros ocorrem em cadeia. Então, nunca é só um erro de um componente específico. Geralmente, uma sequência de ações que lhe desencadeiam ali o acidente de avião. E nesse caso aqui, tá dando para ver que foi uma série de erros, uma série de coisas assim, pequenas, que quando você junta tudo, dá esse rombo de 541 milhões. Então, uma empresa como essa, uma empresa que mexe com dinheiro, não deveria ter esse tipo de falha. E isso também faz a gente pensar nas instituições financeiras que se portam como banco, né? Por exemplo, a Nubank. Tem várias outras aí, mas a mais famosa, a mais popular é a Nubank. Então, já acende uma luzinha para a galera que tem dinheiro nessas contas. A gente sabe que a Nubank e vários outros bancos, né, são vítimas aí de furtos, de pessoas que tentam se passar por outras para poder passar ali naquela parte de autenticação facial. Existem vários meios de você tentar furtar uma pessoa que tem conta nessas empresas aí. Mas algo nesse nível aqui, que é diretamente lá na fonte, digamos, sem essa interação pessoa com pessoa, levanta essa bandeira, né? Levanta essa bandeira e talvez aí esses bancos, como não foi em um banco digital direto, acho que não teve nada a ver com banco digital, tá? Mas se isso aqui acontecesse em um banco digital, eu acho que iria quebrar a credibilidade de diversos bancos digitais. Beleza? Então, vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu acho que já falei bastante sobre isso. Essa é a minha opinião a respeito desse caso aí. Vamos ver o que é que vai desenrolar, né? O que é que a polícia vai encontrar a mais. E também deixar um reconhecimento pra galera da polícia, né, velho? Os caras conseguiram encontrar aí menos de uma semana, já conseguiram encontrar uma pessoa conectada ao crime. Então, os policiais aí, os caras são excepcionais. Parabéns. E vamos ver o que é que vai desenrolar, né, dessa notícia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esquece de deixar o like aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!